Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos muito felizes com o nosso progresso espiritual, moral e espiritual, graças à TV Nova Luz, que nos impulsiona a falar de Jesus em cada programa, falar de nós mesmos, do nosso crescimento moral e espiritual. Como é importante, meus irmãos, esse trabalho. A TV Nova Luz é um centro espírita virtual, onde você pode encontrar diversos programas, diversas personalidades falando em nome de Jesus, da beleza da vida. Agora, nesse outubro rosa, né, que nós chamamos, nós saímos do setembro amarelo, onde a gente falou muito dos nossos irmãos suicidas, de como nós já fizemos essa opção triste. Mas espera, eu esqueci. Antes disso tudo, eu tenho que chamar o Belete. Vamos lá, Belete, nós dois estamos nesse programa Cotidiano em Pauta, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Eu, por enquanto, gravando, você ao vivo com os nossos irmãos. Vamos lá, Belete? Vamos sim, claro que vamos, Leila. Obrigado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? No momento que vocês estiverem vendo, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade, nós estamos fazendo assim. Vamos ouvir a palavra da Leila, que está gravada, e depois a gente vai fazer o nosso comentário ao vivo. Mas eu convido vocês a participarem, porque a gente está falando das defesas do ego, e hoje a gente vai falar da introjeção, que é algo interessante da gente tomar consciência para a gente poder fazer o nosso processo e estar atento, né, até onde a gente não está trazendo alguns comportamentos de outras pessoas, de pessoas que a gente vê, do que nós assistimos para o nosso dia a dia, e até onde eles estão realmente nos beneficiando, e até onde eles estão, de alguma forma, sendo mais uma pequena armadilha do ego, uma defesa do ego, para não dar os seus passos na sua evolução. Então, vamos ouvir o comentário da Lei, que vai ser rico, e depois nós vamos tornar a fazer um comentário junto também. Está dando certo, porque, infelizmente, não posso estar gravando ao vivo às 19 horas, pelos muitos compromissos assumidos e também com a família. E aí o Belete está só com esse horário disponível, porque ele está ainda na sua função de terapeuta, está atendendo na sua profissão, de modo que nós achamos bom, por enquanto, eu faço uma parte gravada e ele desenvolve essa mesma parte com vocês, e nós dois assistimos o programa no momento que dá para a gente assistir e vamos conseguindo, assim, trocar essa energia boa, esses conhecimentos que a TV Nova Luz tem nos proporcionado. Quanto tempo estamos juntos, meus irmãos? Acho que tem mais de 13 anos que nós estamos nesse trabalho com o Cassiano, com o Carlão, com todos esses trabalhadores maravilhosos da TV Nova Luz. Mas vamos entrar no nosso assunto, porque nós, eu e Belete, estamos estudando neste ano 2024 o livro O Ser Consciente, de Divaldo Franco, com Joana de Ângeles. Neste livro, parece um livro fininho, sem importância, mas o livro tem
tanto conteúdo, nos ajuda tanto, porque nós precisamos despertar a nossa alma. Nós ficamos dormindo por muitos séculos. Como disse o profeta Isaías lá atrás, acorda, ó tu que dormes. Nós ficamos feitos uns sonâmbulos, como fala Camille Flammarion dos nossos irmãozinhos animais. São como se fossem sonâmbulos, cumprindo apenas o seu lado instintivo, o seu lado mecânico, né? Como a gente não tomou ainda consciência de que somos uma alma que recebemos um corpo, e não um corpo que recebe uma alma. É diferente. A alma é que estrutura o seu corpo através do seu perispírito. E nós estamos estudando os mecanismos de fuga do livro O Ser Consciente, porque neste mecanismo de fuga é um capítulo que Joana de Ângeles intitula A Conquista do Self. Todo o programa a gente gosta de falar dessa distinção entre o self e o ego. O ego é a personalidade, o self é a conquista da sua individualidade. Cada um de nós é um ser único, criado por Deus para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser mal amado, bandido, triste, rejeitado, não. Tudo isso é resultado da nossa ignorância, no sentido de ignorar a nossa própria grandeza. Então, tem um grande poeta, eu acho que eu já declamei essa poesia para vocês, mas não custa também mexer um pouquinho com as fibras do sentimento, quando Juan Jiménez diz assim: eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. O doutor Roberto Crema, da Universidade da Vida, lá em Brasília, ele fala assim: e por este alguém vale a pena conspirar. Ou seja, nós precisamos conspirar para nós mesmos, buscando essas riquezas que os ladrões não roubam, nem as traças corroem, não é assim? Por isso, hoje, nós estamos estudando a conquista do self, no capítulo que Joana chama os mecanismos de fuga. Só recordando, diz ela, que são 5 mecanismos de fuga. O mecanismo da compensação, que nós falamos no programa antes do anterior. Depois falamos no anterior o deslocamento e a projeção, e neste programa de hoje nós vamos falar sobre a introjeção. A introjeção, o que a gente introjeta? Por que nós precisamos fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos para saber o que nós colocamos na nossa memória? Porque tem um estudo lindo também, que eu acho que eu já fiz com você, mas só recordando, assim, en passant, que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a nossa mente tem 4 departamentos importantes, que a gente fez uma sigla DIME. O D é desejo, o primeiro I, inteligência, o outro, o M, é a memória, DIME, o M é a memória, e o outro I é imaginação. Então, no departamento da nossa memória, o que nós colocamos, o que a gente anda escolhendo para colocar na nossa memória? Porque o que aconteceu de manhã já não é mais consciente, está no nosso inconsciente. A memória está
no nosso inconsciente. Lembra daquele diagrama de Jung que nós estudamos, que o ego está na periferia do inconsciente, com a zona consciente, e a memória está no nosso inconsciente. Por exemplo, o consciente trabalha com a atenção. Nós estamos prestando atenção agora no que nós estamos falando, vocês estão me ouvindo, estão conscientes. O consciente é aqui e agora. O inconsciente é o que já passou. Então, no nosso inconsciente, na nossa memória, até o Dr. Jung chamou de inconsciente coletivo, ele disse que nós temos a memória de tudo que já aconteceu no mundo. Meu Deus do céu, esqueci novamente de chamar o Belete. Eu vou chamar o Belete já com 9 minutos de programa. Depois eu desconto, viu, Cassiano? Vamos lá, Belete, cumprimenta a turma aí e depois eu volto para terminar o meu tempo e você continua, tá bom? Tá bom, a Leila acabou me chamando 2 vezes, mas não tem problema, a gente começa a falar um pouquinho também da introjeção. A questão da introjeção, a gente vai ver, que a Leila vai acabar de falar também, a gente vai observar que muitas vezes a gente introjeta comportamentos, valores, emoções que estão ligadas àquilo que nós assistimos, àquilo com o qual a gente convive, pessoas que nos inspiram, pessoas que de alguma forma atraem a nossa atenção e de alguma forma trazem comportamentos, valores que nós introjetamos no nosso comportamento. Só que, segundo Joana de Anjos, muitas vezes nós fazemos isso a título de ludibriar ou de se entreter como se fosse algum outro vício que causa algum tipo de emoção, que causa algum tipo de, principalmente de excitação dos sentidos, para que eu não foque a minha atenção nos conteúdos e nas circunstâncias que eu preciso trabalhar em mim. Como acaba que essa introjeção, onde eu puxo comportamentos de pessoas que eu vejo, está a serviço de que eu não entre em contato com os conteúdos que eu preciso trabalhar. Eu vou continuar falando sobre isso, mas enquanto a Leila vai terminar a fala dela, eu queria que vocês pensassem. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria deixar uma pergunta no ar e queria que vocês pensassem. Vocês acreditam que se você fizesse uma terapia durante 1 hora, todos os dias da semana, ao final de 1 ano ou 1 ano e meio, você teria mudado a sua forma de pensar, de ser? Depois vocês vão entender o que eu estou vendo essa pergunta, porque eu quero depois pegar essa pergunta e juntar com a questão da introjeção. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas vamos deixar a Leila terminar o comentário dela e eu volto para responder. E, se possível, façam seus comentários. Botem aí o que vocês acham, se vocês concordam ou não que seria possível fazer uma terapia todos os dias, durante 1 hora, durante o final de 1 ano. Você teria mudado os seus valores, os seus comportamentos? Vamos lá, vamos acabar de ouvir a Leila e depois a gente volta para poder responder e dizer o que isso tem a ver com a interjeção. Isso aí, meus irmãos. Então, olha só, eu já falei 10 minutos. Então, eu só tenho mais 5 minutos para falar sobre essa introjeção, porque depois o Belete vai concluir com mais 15 minutos e explicar melhor tudo isso que nós estamos falando. Então, a introjeção, nós colocamos dentro de nós, dentro da nossa memória, as nossas escolhas, e a gente introjeta muitas vezes, muitos personagens. Eu achei interessante essa história do personagem, porque nós temos vários personagens que viram síndromes, né? Tem a síndrome do Peter Pan, que é quando você não quer crescer, você quer ser sempre jovem, tem dificuldade em envelhecer. Tem a síndrome da baratinha. A síndrome da baratinha é muito interessante. Outro dia, minha sobrinha perguntou: vovó, como é que é esse negócio de síndrome da baratinha? Eu falei: olha, lembra da música da baratinha, que achou uma moeda e que falou: quem quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Porque era uma síndrome, pelo menos na minha época de solteira, que a mulher não poderia ficar solteirona, ela tinha que sair procurando um parceiro, porque senão virava uma balzaquiana, a mulher de 30, né? A mulher de Balzac. Hoje em dia é muito raro essa síndrome, mas ainda existe mulheres que acham que não poderia sobreviver
sem a sustentação de um homem do seu lado, que a gente chama a síndrome da baratinha. Tem a síndrome da Mulher Maravilha, é aquela mulher que se sente muito empoderada, né? Que ela é capaz de resolver tudo. E interessante que eu, por muito tempo, eu tinha essa síndrome em mim, eu acho, porque quando eu completei uma idade redonda, que eu não vou dizer de jeito nenhum qual foi a idade, eu fiz uma festa, porque toda a vida, desde que eu fiz 33 anos, aos 33 anos, eu assumi o projeto de todo aniversário fazer campanha para os nossos irmãos carentes. E até 60, quase falei meia idade, né? Até alguns anos atrás, eu só fazia aniversário granjeando meios recursos para ajudar os nossos irmãos carentes. Fazia realmente uma festinha e pedia cimento para a construção de casa espírita, vendendo quadro, etc. e tal. Aí eu decidi fazer uma festa que eu chamei da Mulher Maravilha. Aí eu fiz tiara da Mulher Maravilha para todo mundo, e na minha festa de aniversário, eu parei a festa no meio para explicar a razão de chamar a festa da Mulher Maravilha, porque era uma heroína, filha de deuses, que ela trabalhava pela paz do mundo, só que ela não usava nenhuma arma a não ser um laço. Ela laçava as pessoas, conquistava as pessoas pelo laço. Então, era um simbologismo assim, que eu achei que tinha tudo a ver comigo. É uma boa síndrome você se achar a síndrome da Mulher Maravilha. Tem outras síndromes ruins, que é você achar que você é uma pessoa azarada, que nada dá certo, tudo que você faz não faz bem, que você é mal amada, que todas as pessoas que estão falando, fazendo referência de alguma coisa ruim, você coloca carapuça, né? Então, essa é a introjeção. A gente coloca no nosso psiquismo, a gente coloca aquilo que a gente pensa da gente mesmo. E muitas vezes como é que eu vou dizer, dificuldades emocionais, nós trazemos não só de outras trajetórias do passado, mas também dessa mesma trajetória, onde a educação infantil, o meio onde nós vivemos, influencia muito na visão que nós temos de nós mesmos. Você desenha a sua própria personalidade e acredita que ela é assim, que ela não pode mudar. Então, essa introjeção, se for positiva, muito, muito bem, porque ninguém sabe realmente o que é verdadeiramente, né? Como diz Hermínio Miranda, eu sempre cito ele, que ele dizia essa frase para mim, ele diz assim, eu não sou Hermínio Miranda, eu estou, porque nós estamos sempre em mudança, em transição. Cada dia da nossa vida é uma oportunidade de nós nos tornarmos melhores. Então, é isso, meus irmãos. O meu tempo acabou, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito do Marcelo Belletti. Eu gosto muito de ouvi-lo falar, porque ele está em plena ativa, ele está em contato com outros irmãos com dificuldade, e ele está com uma visão muito poderosa a respeito da vida, muito otimista, muito valorosa, que vai fazer com que todos nós nos tornemos melhores. E se quiserem falar conosco, nós temos o nosso e-mail, cotidianoempauta2022@gmail.com. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Nossa, antes de responder a pergunta, eu tenho que agradecer a Leila, porque obrigado, Leila, por essa visão tão legal. Que bom, eu agradeço. Tomara que realmente o que eu esteja falando contribua e ajude as pessoas. Então, respondendo a pergunta que eu fiz a vocês, agora estou vendo até que a Helena Padilha está respondendo aqui também, diria que ajuda na organização dos pensamentos e a direção deles, Marcelo. Não sei se estou certo.
Sim, Helena, você está certa, sim, e a Ana também. Veja, sem dúvida nenhuma, se você faz uma terapia durante todos os dias, durante uma hora, você vai mudar os seus valores, a sua forma de visão, você vai organizar seus pensamentos. E o que isso tem a ver com a introjeção? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: hoje em dia, um pouco menos, mas lá nos anos 80, nos anos 90, quase toda a família brasileira fazia essa terapia uma hora por dia, porque estava lá assistindo a televisão, assistindo a novela, e muitas vezes estava mudando a sua forma de pensar, o seu mindset, por conta da influência que aquele programa tinha. Então, hoje é menos, hoje seriam as séries, né, que são mais curtas, mas ainda assim, a importância da qualidade daquilo que você vê, daquilo que você lê, daquilo que você assiste como informação, como série, porque isso, mesmo inconscientemente, você talvez vai introjetar. Como a Leila falou bem da questão da Mulher Maravilha, do complexo da Mulher Maravilha, que ela introjetou por conta de ver uma heroína, e existem coisas que você vai introjetar no seu comportamento que são altamente positivas, quando você está estudando o Evangelho, quando você está lendo o Livro dos Espíritos, quando você está debatendo nos estudos da Casa Espírita, você está introjetando valores novos, formas de pensar novas. Essas são construtivas, vão te expandir a consciência. Mas quando você está, cada vez, vendo um programa não tão adequado, ou, por exemplo, sei lá, vou citar um exemplo, e veja, não é um preconceito, não é uma colocação, mas, por exemplo, essa que fez tanto sucesso, A Casa de Papel, né? No fim, de quem assiste a série, está torcendo pelos bandidos, está torcendo para aqueles que estão lá roubando. Então, veja, você vai assistindo e vai introjetando uma visão de vida sem querer ou sem estar consciente, sem estar devidamente alerta, porque você poderia assistir e não se envolver. É possível. Mas precisa ter um estado de vigília, talvez um estado de evolução espiritual, onde você influencia o meio e não o meio te influencia. E nós, de uma maneira geral, com todo respeito a todos, ainda estamos muito suscetíveis às influências do meio. Então, dependendo dos programas que eu assisto, daquilo que eu assisto, eu vou estar introjetando coisas que vão me ajudar na minha evolução ou não. Ou vão estar a serviço, como diz a Joana, a serviço de me entreter, a serviço de criar em mim fantasias e, de alguma forma, eu tentar me identificar com um grupo que tem grupo que tem esse tipo de introjeção, para ser aceito, para ser acolhido. Sendo que o processo de evolução e de individuação é você desenvolver os seus valores, o seu valor intrínseco. Então, voltar-se para si, desenvolver as suas habilidades, as suas consciências para estar a serviço do todo, para se harmonizar com o todo, mas sabendo quem você realmente é. Não você se confundindo em repetir comportamentos e valores que nem seus são, que nem você parou para discernir se eles são realmente bons ou não. Então, o principal sobre essa questão da introjeção que a Joana traz hoje a gente tem uma preocupação bem atenta, alerta, do que eu estou vendo, do que eu assisto, do que eu leio, do que tipo de programa eu tenho acariciado. Porque quando você via lá, naquelas épocas dos anos 80, 90, uma televisão, e ela estava lá muitas vezes no meio da família, impedindo o assunto da família, e trazendo os temas, às vezes, pertinentes, outras vezes temas nem tão pertinentes. E ela ia mudando a forma das pessoas, pouco a pouco, mudando a forma das pessoas verem e perceberem as questões. E você, muitas vezes, somente talvez os mais jovens, introjetavam comportamentos lá do galã, ou da mocinha, ou do próprio bandido, como se aquilo, de alguma forma, fosse fazer nele um processo de torná-lo um indivíduo. Percebe? É um pensamento infantil, mas que acontecia, e que, por conta dessa insistência que acontecia, e ainda acontece, a gente vê o tempo todo as crianças muitas vezes se encantando com esses influências modernos, com algumas coisas que são ditadas como moda, e introjetando esse comportamento e esses valores. E que muitas vezes vão em desacordo com o caminho de evolução, vão com desacordo dessa expansão de consciência. Que, em vez de incentivá-los a pensar por si próprio, criam uma forma onde eles só repetem a mesma toada, sem haver um pensamento crítico, sem haver um discernimento. É isso mesmo? Isso aqui que eu estou pensando, o que eu estou abraçando como valor, é realmente interessante para mim? É realmente
condizentes para que eu me torne cada vez uma pessoa mais consciente daquilo que eu sou, das emoções que eu sinto. Então, estar atento muito, principalmente, em que fontes eu tenho bebido. Porque senão eu vou estar introjetando comportamentos que não são convenientes à minha evolução. Em vez de me ajudarem a dar passos mais conscientes na minha evolução, vão atrapalhar, vão me interter e vão atrasar a minha caminhada. Por isso a necessidade, sim, de orar para o Cristo, e aí sim, de sentir-se cada vez mais atraído para a figura do Cristo, para o comportamento do Cristo, e tentar introjetar esse valor. É claro que nós estamos muito longe de introjetar a totalidade daqueles valores. Mas, quanto mais eu me inspiro nessa figura, quanto mais eu tento me basear no exemplo dele, mais eu tento introjetar isso. Eu começo a eleger ele como o meu herói. E aí sim, ou se não ele, outras figuras tão importantes quanto ele, Paulo, que é super admirável, Francisco de Assis, tantos companheiros que deram tantos exemplos maravilhosos de crescimento, de enfrentamento, de aceitação de uma realidade e a superação dessa realidade através de uma determinação quase ferrenha, sendo os verdadeiros heróis, não enfrentando o outro, mas enfrentando a si mesmo, enfrentando as suas sombras, olhando para dentro e sendo capaz de fazer como aquele que faz as imagens, devastando os excessos, para poder criar e tirar assim a verdadeira obra, né? Que nós estamos destinados a tirar e fazer cada vez mais visível o nosso DNA divino. Então, nesse quesito que é importante a gente ter muita serenidade de perceber o que eu ando vendo, o que eu elejo como herói, quem é meu herói, quem é a pessoa que eu admiro e quero seguir, né? A Rosângela também botou aqui, fez um comentário da terapia, me trouxe um pouco de melhora íntima, acho que vou voltar para a terapia. Sim, é o que eu estava dizendo, Rosângela. A terapia ajuda muitíssimo você se organizar, você se questionar, você se perceber naquilo que você é e não naquilo que você supõe que é. Porque essa diferença entre o que eu sou e o que eu penso que eu sou é que muitas vezes está sediado muito das nossas dificuldades, muito do nosso sofrimento, muito das nossas incoerências. Porque eu só vou conseguir realmente fazer uma mudança efetiva e progredir quando eu perceber quem realmente eu sou, o que eu estou fazendo que eu não estava percebendo, e o que esse comportamento, esse valor que eu abraço, gera de repercussão para mim e para aqueles que estão à minha volta. Quando eu tomar consciência disso tudo, e aí sim, saber exatamente aonde eu estou e aonde eu quero chegar, eu vou ter condição de fazer os passos necessários. Porque enquanto eu não perceber aonde eu realmente estou, eu não vou conseguir fazer grandes mudanças, porque eu estou na ilusão de que eu estou em outro lugar. Veja, se você quer chegar a algum lugar, as pessoas, se você pede uma orientação, né, se você não liga o seu Waze, né, você vai pedir uma... E mesmo o Waze, quando você liga lá seu Waze, ele pergunta para onde você quer ir, mas ele já tem a sua localização, ele sabe onde você está. E por saber onde você está, e saber para onde você quer ir, ele é capaz de traçar um caminho e muitas vezes recalcular esse caminho. Mas se eu tenho na ilusão de que eu estou em tal lugar, mas na verdade eu estou em outro lugar, eu não consigo fazer um caminho reto, eu não consigo dar passos mais substanciais na minha evolução. Por isso que a terapia é muito importante, porque a terapia promove esse encontro de nós com nós mesmos, com o meu verdadeiro eu, com aquele que muitas vezes eu ainda não dou conta de perceber. Por isso que ela é importante. E eu quis fazer essa comparação da terapia com a televisão, porque, principalmente hoje na televisão, nas telas, né? Falando melhor, nas telas, no computador, na televisão, no tablet, no telefone, com o que eu me alimento, eu estou talvez introjetando esses comportamentos, esses valores com que eu me alimento nas telas que eu uso e que eu frequento, que eu assisto. Por isso que eu quis fazer essa comparação, para que a gente percebesse como que aquilo que eu vejo, aquilo que eu me alimento, influencia e transforma, muitas vezes, não por um lado muito positivo, a minha personalidade. E como até isso o ego pode usar de maneira a disfarçar a minha evolução. Ou, pelo menos, adiar os meus passos em termos de evolução.
não tem jeito. O único caminho da gente evoluir é se encontrar, é promover esse encontro, é se permitir, muitas vezes, olhar a si mesmo como uma terceira pessoa. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando dessa forma? Se botar na berlinda, não ter medo de se questionar. Peraí, o que eu estou falando, embora pareça que tenha muito bom senso, é real? É isso mesmo? Ou isso é só a minha opinião? Ou isso é só a minha forma de ver? Percebe? É ter a coragem de se desnudar para si mesmo. Não é para ninguém, não, é para si mesmo. É enfrentar a si mesmo. Mas de maneira corajosa, de maneira verdadeira. Essa é o trabalho da verdadeira terapia. Só que, se a gente não toma cuidado, essas outras, entre aspas, terapias, daquilo que eu vejo, daquilo que eu leio, daquilo que eu me alimento, vão me transformar e vão me levar, talvez, para caminhos que não sejam os melhores para que eu possa continuar progredindo. Então, que a gente esteja mais alerta nesse sentido. Cristo fala, né, da oração e da vigilância. Quando ele fala da vigilância, é muito mais sério, muito mais profundo do que a gente podia supor no primeiro momento. Essa também é uma vigilância. O que você anda vendo? O que você anda lendo? O que você anda ouvindo? Né? Serve para você? Está te servindo? Então, que a gente faça promova esse autoconhecimento. Inclusive se questionando, se botando na berlinda. Tendo a segurança de se questionar e se botar na berlinda. Sabendo que, quando eu me enfrento, eu sou capaz de submeter. Mas quando eu fico evitando, eu sou submetido. Então eu vou ser submetido por essas partes minhas que ainda não querem ou não estão dispostas a realmente dar passos mais firmes, mais decididos na minha evolução. Eu vou ficando por aqui com o nosso programa. Agradeço a Ana, a Helena, a Elaine, todo mundo que participou, a Rosângela, a participação de vocês. E semana que vem nós vamos estar juntos de novo. Conto com a presença de vocês todos. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos assistindo. E até a próxima. Um abraço grande a todos. Fiquem com Deus.